Amados, mais uma vez, a graça e a paz a todos. Eu quero trazer uma mensagem para a igreja, que nos fala sobre o Natal. Hoje nós comemoramos o Natal, isso é fato. Uma festa muito importante para a comunidade cristã de todo mundo, mesmo levando em consideração algumas pessoas que nos últimos tempos têm se levantado contra essas festividades com alguns argumentos que são óbvios, mas diante da importância e diante de um concerto conciliador, a igreja durante a história tomou-se algumas decisões e por um motivo bastante óbvio decidiu determinar essa data como comemorativa ao nascimento de Cristo. É bem comum nós meditarmos, irmãos, nesse dia em textos como Isaías capítulo 9, como Mateus capítulo 1, capítulo 2, como foi lido aqui pela nossa irmã Eneida juntamente com a igreja, Lucas capítulo 1, que são textos que falam exatamente do processo do nascimento de Jesus. Textos como, lá em Isaías, como foi citado, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A virgem conceberá e dará luz, a uma criança. Textos como esse que fortalecem ainda mais essa ideia do nascimento de Jesus, o qual nós comemoramos exatamente nesse dia. No entanto, irmãos, esse sermão dessa noite, ele vai estar muito mais ligado ao texto de João, no capítulo 1, ao apontar a pré-existência de Jesus antes da sua encarnação. A existência de Jesus antes mesmo dele vir aqui à terra, por intermédio de Maria, por ação e graça do Espírito Santo. Eu citei João aqui, os irmãos já estão abrindo, mas o nosso texto não vai estar propriamente dito em cima de João. Eu estou citando exatamente porque João, ele vai nos dar também essa ideia da existência de Jesus antes do seu nascimento propriamente dito. João capítulo 1, do verso 1 ao 14, que nos diz que no princípio aquele que é a palavra, ele já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada teria sido criado. Aquele que é a palavra, ele possuía a vida, e a vida trouxe a luz a todos os homens. Observa como João, ele não vai trabalhar o nascimento de Cristo como os outros evangelistas trabalharam. João, ele vai trabalhar o nascimento de Cristo, ele vai trabalhar a existência, ou melhor, o ser de Cristo, Dentro da teologia existe uma expressão, Deus existe? Não, Deus não existe, Deus é, porque a existência, ela está dentro de uma fração de espaço, uma fração de tempo, e Deus, ele extrapola toda essa realidade. Então, João, ele vai falar sobre o ser de Deus, a sua pré-existência antes da sua encarnação. Nós podemos, irmãos, imaginar Jesus nos evangelhos. Nós podemos imaginar o nascimento de Cristo, como falamos no ano passado, aquela criança que tanto os magos quanto os pastores foram lá e o adoraram, mas os irmãos conhecem bastante essa história. Se não conhecem na igreja, pelo menos nos filmes que são passados nos dias, pelo menos antigamente passava, eu não sei se hoje ainda passa,
mas conhecemos essa história maravilhosa, a história a qual o nosso Salvador, ele vem ao mundo. Uma história fantástica, mas eu quero trazer para os irmãos aquilo que aconteceu por trás das cortinas, aquilo que aconteceu, que tanto o evangelista Mateus, Marcos e Lucas, eles não trazem, mas que a gente vai encontrar exatamente no evangelista João. Aquilo que ocorreu por trás das cortinas, a atitude do Deus Filho em deixar a sua glória e encarnar em uma forma humana, dando-nos um exemplo de humildade, dando-nos um exemplo de sujeição e cumprindo o seu maior propósito de salvar a humanidade. Eu quero intitular essa mensagem hoje, e aí eu quero pegar mais um trecho do que a irmã Eneida falou. São coisas que a gente percebe quando o Espírito Santo começa a conduzir. A irmã Eneida citou exatamente o título da mensagem de hoje: Jesus, Deus e homem. Esse é o título da nossa mensagem. E aí eu quero convidar você a abrir um texto que não é tão comum nós trabalharmos assim em um culto natalino, mas é o texto que expõe exatamente essa postura, essa atitude de Jesus, mediante a sua igualdade aí, a sua semelhança com o texto de João. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, que também foi um texto citado aqui pela nossa irmã Eneida, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Sentados mesmo, eu estarei lendo aqui na Nova Versão Internacional, em alguns momentos também estarei lendo na Nova Versão Transformadora, então talvez você perceba algumas diferenças nas traduções, tá? Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, que assim nos diz: sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade concedida de estarmos aqui juntamente com a tua igreja, em comunhão, em oração, em adoração, ó Pai, comemorando assim este Natal. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, ensina-nos a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, desafia-nos a sermos pessoas mais parecidas com o teu Filho amado Jesus, por meio da tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Que nessa noite ela possa nos auxiliar e nos conduzir, ó Deus, à tua presença, nos conduzir, Senhor, a uma presença do Senhor mais prática em nossa caminhada, em nossos afazeres, que nós possamos aprender com as atitudes do teu Filho amado Jesus, pré-existente, ó Deus, a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas mais humildes, a sermos pessoas mais amorosas uns com os outros. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Amados irmãos, como eu havia dito, é uma palavra que não é tão comum trazermos assim em
um culto de Natal, levando em consideração que nós nos prendemos bastante a textos, como foi citado anteriormente, onde narra de uma forma literal o nascimento de Jesus, que narra de uma forma literal aquele drama sofrido por José e Maria, onde Deus envia ali o anjo para poder instruí-los a fazer, a tomar as decisões da melhor forma. Mas não, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, que foi escrita por volta de 50 anos depois dos acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus. Aproximadamente 20 anos depois dos acontecimentos em Jerusalém, 50 anos, ou melhor, no ano 50 depois de Cristo, por volta de 20 anos depois dos acontecimentos em Jerusalém. E esse acontecimento em Jerusalém não seria a morte, o nascimento de Jesus, não, mas a sua morte e a sua ressurreição. Nós estamos dando um salto na história. Nós estamos falando no Natal, mas eu quero convidar você a dar um salto na história. Anos 50. Vinte anos depois que Jesus havia pregado, que Jesus havia ensinado, que Jesus havia sofrido, que Jesus havia sido morto na cruz, que Jesus havia sido sepultado, que Jesus havia sido ressurreto, que Jesus havia sido levado aos céus, diante de várias pessoas. Paulo estava na sua segunda viagem. Os irmãos que estão conosco aqui durante as quintas-feiras vão entender bem aquilo que eu estou falando. Paulo estava na segunda viagem, quando Paulo teve uma visão, e nessa visão, um macedônio estava pedindo ajuda a Paulo. E então, Paulo estava na cidade de Troade, ali aos pés do mar Egeu, quando ele, obedecendo a voz de Deus, compreendendo que aquela visão era uma visão de pessoas que necessitavam ser evangelizadas, de pessoas que necessitavam aprender a palavra de Deus, ele então atravessa o mar e chega exatamente na cidade de Filipos, uma cidade que homenageava Filipe da Macedônia, que era o pai de Alexandre o Grande. Esse Filipe fundou essa cidade, ou melhor, Paulo fundou nessa cidade, na cidade dos filipenses, né, a primeira igreja na Europa. A primeira igreja da Europa foi exatamente na cidade dos filipenses. Aquela cidade, irmãos, ela era uma cidade muito rica, era uma cidade muito notória. As primeiras pessoas que compreenderam e que reconheceram o senhorio de Cristo naquela cidade foi uma mulher chamada Lídia, uma jovem que havia sido curada por Paulo de uma possessão demoníaca, o carcereiro da cidade. Essas foram as três primeiras pessoas que acabaram compondo ali aquela comunidade de seguidores de Jesus na cidade dos filipenses. Mas 10 anos se passaram e aquela igreja cresceu, aquela comunidade tomou uma dimensão grande, e Paulo não estava mais com eles, mas Paulo já estava preso na cidade de Roma, quando ele escreve essa carta aos filipenses e diz exatamente essas palavras. Porque Paulo, ele compreendeu que haviam problemas dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja. Aquela igreja corria risco de vivenciar uma divisão. Havia um grupo que pensava que o perfeccionismo era o ideal. Então, se você não fosse perfeito, se você fosse uma pessoa que tivesse falhas, você fosse uma pessoa que tivesse muitos problemas, você não estava dentro de um padrão, e aquilo gerava muito conflito em meio às pessoas. Talvez essa não seja uma realidade da comunidade que você vive, mas seja uma realidade dentro da sua própria casa. Existe um ditado popular que diz que os dedos eles são irmãos, mas nenhum deles são iguais. Mas Paulo, percebendo exatamente esse conflito, ele então aconselha e incentiva
aquelas pessoas a permanecerem na fé em Jesus Cristo. Exatamente aquele Jesus que havia nascido de Maria, que havia sido posto numa manjedoura, que estava sendo adorado pelos pastores, que os anjos celebraram o seu nascimento, que receberam daqueles magos que vieram do Oriente tesouros que eram proféticos, onde reconheciam de fato a tua realeza, onde reconhecia de fato o seu sacerdócio real, e onde também reconhecia o sofrimento o qual ele iria vivenciar, para que cada um de nós pudéssemos ser alcançados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Paulo ensina aquelas pessoas a acreditarem e se manterem firmes na fé em Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse texto de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, e do verso 5 ao verso 10, a gente percebe uma questão muito notória. Deus tornou-se homem. João diz que no princípio era a palavra, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está apontando Jesus como Deus Filho, antes mesmo dele chegar aqui na terra, antes mesmo de Maria conceber do Espírito Santo. Mas eu quero que você leia junto comigo, do verso 5 ao verso 7, e aí a gente toma como posição oficial aqui exatamente a preocupação a qual Paulo tinha com a igreja dos Filipenses, aonde Paulo vai dizer para aqueles irmãos: vocês precisam ter a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Ele não considerou isso. Em vez disso, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a posição de escravo. E ele nasceu como um ser humano. Exatamente nesse ponto aqui nós vemos a figura do Natal. Ele nasceu como um ser humano, quando ele veio em uma forma humana. Amados, o que é que Paulo está dizendo aqui? Nós não somos nada. Talvez você pense ser alguma coisa. Talvez a tua posição social, talvez a cor da sua pele, talvez a sua conta bancária lhe dê a sensação de que você possa ser melhor do que as outras pessoas. Mas olha para Jesus. Paulo está dizendo: é importante que vocês tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora ele sendo Deus, ele não se apegou a isso. Ele não levou em conta que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou a si mesmo e assumiu uma posição de escravo, e nasceu como um ser humano quando veio em forma humana. Talvez, se nós questionarmos as pessoas lá fora a respeito da existência de Deus, muitos vão dizer, ou melhor, a respeito da existência de Jesus, muitos vão concordar e vão dizer: sim, Jesus existiu e eu creio sim em Jesus. Mas de que forma você crê em Jesus? Jesus como um profeta, Jesus como um revolucionário, Jesus como um agitador, ou Jesus como um pacificador? Talvez essas pessoas tenham essas concepções equivocadas a respeito de Jesus. Eles não vão confirmar de fato quem Jesus é, porque eles não conhecem. Mas eles vão confirmar a sua existência.
mas eles não sabem, eles não compreendem a sua pré-existência, a sua existência antes do seu nascimento terreno. Jesus, ele não simplesmente nasce no momento em que Maria concebe. Não. Deus tem revelado-se de uma forma especial aos homens durante toda a história. E assim como foi citado, o evangelista João, ele apresenta Jesus como Deus, Criador de todas as coisas. Como, pois, Jesus, uma criança nascida de Maria, tem a capacidade de ser Criador e sustentador de todas as coisas? Porque ele pré-existe. Quando nós lemos algumas manifestações chamadas teofânicas no Antigo Testamento, ou seja, aparições de Deus, nós percebemos essa pré-existência de Jesus. Quando nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 18, quando Abraão ele é visitado por 3 homens, ali a gente vê 2 anjos e o próprio Deus, ao ponto dele receber a adoração feita por Abraão. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, Êxodo capítulo 3, Gênesis capítulo 18, Êxodo capítulo 3, a sarça ardente, quando Deus fala com Moisés por meio de uma sarça que se queimava, mas ela não se consumia. Nós temos ali a figura de Jesus, falando com Moisés, não o Deus Pai, mas o próprio Jesus. Josué capítulo 5, quando eles estavam preparados para enfrentar a batalha de Jericó, estavam se preparando para fazer toda aquela movimentação a qual Deus havia determinado em volta dos muros de Jericó, e aparece um soldado que Josué até então não tinha visto. Ele pergunta: você é um dos nossos soldados ou você é um dos nossos inimigos? E aquele soldado responde: eu não sou dos seus inimigos, mas eu sou o comandante do exército do Senhor. Mas uma aparição de Jesus ali no Antigo Testamento, e textos como esse nos apresentam um Jesus pré-existente. Um Jesus que, quando olhamos, me permita usar a expressão, se montássemos aqui um presépio, os irmãos sabem o que é um presépio, né? Sou apaixonado por aquilo, eu acho a coisa mais linda do mundo. Se olharmos um presépio, nós podemos ver o que está por trás da cortina, o que aconteceu antes daquilo, a forma a qual o Espírito Santo, ele concebeu em Maria. O Filho de Deus, irmãos, ele não cobiçou ser igual a Deus, ele não cobiçou ser igual ao Pai, ele não cobiçou ser divino, ele não cobiçou ser supremo, mas ele mudou a sua forma divina para uma forma humana, desprovida de glória, desprovida de honra. Ao contrário do primeiro Adão, que tentou se igualar a Deus, conforme Gênesis capítulo 3, verso 5. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, aponta Jesus como o último Adão, que humilhou-se em obediência e aceitou o papel do servo sofredor. Mas a segunda coisa que nós vemos, irmãos, no texto de Paulo, a igreja de Filipos, ela se encontra no verso 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro ponto, nós vemos Deus tornar-se homem. A figura de Jesus pré-existente, se esvaziando de toda a sua glória, se esvaziando de toda a sua majestade, não se apegando àquilo que ele tinha por direito, mas por amor a nós,
tornando-se semelhante a nós, ele sai da sua forma divina e assume uma forma humana. Mas segundo o verso 8 que acabamos de ler, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós vemos exatamente esse homem, a qual Deus se transformou, se entregando à própria morte. E é nesse ponto onde nós nos aproximamos do propósito do nascimento de Jesus. Bom, hoje é Natal, Jesus nasceu, que ótimo. Mas qual foi o objetivo de tudo isso? Será que o Natal, ele se sustenta a si mesmo? Não. Houve um propósito no nascimento de Jesus. Houve um objetivo para que Deus enviasse Jesus, para que Deus enviasse o seu Filho até nós. E aí talvez algumas pessoas podem se perguntar, como Deus, ele pode ter se entregue à própria morte? Como Deus criador de todas as coisas, como Deus sustentador de todas as coisas, pode ter recebido sobre si a morte? O ato de humilhação voluntária, ele não parou na encarnação. O próprio processo de encarnação de Jesus foi um ato de humilhação. Mas a sua morte, ela também foi. Jesus se sujeitou à perseguição, Jesus sofreu na mão dos incrédulos, Jesus, ele foi às profundezas da morte, ele viu a morte, ele sentiu a morte, e conforme o texto diz, uma morte tão dolorosa, humilhante e vergonhosa, morte de cruz. Ele pôs de lado os seus direitos pessoais, ele pôs de lado a sua majestade, a fim de assegurar o meu bem-estar e o seu bem-estar. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de negar um direito que você tem para beneficiar uma outra pessoa? Jesus fez isso por você. Jesus tinha o direito de ser Deus, porque assim ele era. Jesus tinha o direito de ser majestoso, porque assim ele era. Jesus tinha o direito de ser glorioso, porque assim ele era. Mas ele abriu mão de todos esses direitos, como foi dito no ponto anterior, tornando-se homem, sem nenhum tipo de glória, sem nenhum tipo de honra, sem nenhum tipo de majestade, e se entregando à morte, uma morte tão dolorosa, tão sofredora, para que nós pudéssemos ter vida. João 3,16, verso 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi o objetivo de Cristo ter vindo ao mundo. Esse foi o objetivo por Deus ter escolhido Maria, ter escolhido José, ter escolhido aquele momento para o nascimento de Cristo, para que por intermédio dessas pessoas, Jesus fosse criado, por intermédio dessas pessoas, Jesus fosse educado, Jesus fosse cuidado, para que no momento certo, Ele pudesse se entregar, para que no momento certo, Ele pudesse se sacrificar, para que no momento certo, Ele pudesse nos redimir dos nossos erros, nos redimir dos nossos pecados, uma coisa que somente Ele poderia fazer. Essa missão de Jesus, essa foi a missão. Ao olhar para a humanidade, Ele viu que os homens andavam por caminhos tortuosos, por caminhos distantes de Deus, por caminhos que a cada passada o levava para uma eternidade longe da presença de Deus, e precisava haver uma resolução para isso. Imagina teu filho,
você vê-lo andando com más companhias. Se você verdadeiramente o ama, você não permitirá que ele continue nessa condição. Mas você vai fazer de tudo para gerar uma resolução a esse problema. Assim foi Deus. Olhando para a humanidade, viu que o seu comportamento, que a sua condição, era uma condição completamente errônea, era uma condição completamente tortuosa, era uma condição completamente pecaminosa. E então Deus gerou uma resolução para resolver essa questão. O grande problema é que não havia ninguém que pudesse cumprir os critérios para pagar pelos erros da humanidade. Mas aquela criança, nascida de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, que viveu entre nós, ela cresceu e ela se entregou para ser morta em nosso lugar. Eu quero convidar você a meditar comigo do verso 2 ao verso 9 do capítulo 53 de Isaías. Isaías capítulo 53, verso 2 ao verso 9. Meu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem de majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, e nós demos as costas para ele. Nós o devíamos olhar, e ele foi desprezado. Não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados, e ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E no entanto, o Senhor, ele fez cair sobre ele os nossos pecados, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, no entanto, humilhado, e ele não disse uma só palavra. Ele foi levado como um cordeiro para um matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, condenado injustamente, ele foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. Na sua vida, ela foi cortada no meio do caminho, a sua vida foi cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém, e ainda assim, ele foi sepultado como um criminoso. Isaías 53, verso 9, parte A. Paulo, irmãos, recomenda aos filipenses a fazer o mesmo. O que é que Paulo está dizendo aqui aos filipenses? Tomar não somente a humildade de Jesus como exemplo, mas o amor que ele tinha pelas pessoas, ao ponto de entregar a sua própria vida por elas. 1 João capítulo 3, verso 16, verso 18, nós sabemos que é o amor, porque Jesus ele deu a sua vida por nós. Nós sabemos o que é o amor, porque Jesus ele deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Preste atenção, se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê o seu irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, mas demonstremos a verdade
por meio de nossas ações. Olha o real sentido do Natal: amarmos uns aos outros. Em uma outra tradução vai dizer: não amemos de língua, mas amemos em obra e em verdade. Paulo motiva então a igreja dos Filipenses a tomar essa humildade de Jesus como exemplo e a tomar esse amor de Jesus como exemplo. Talvez não seja uma realidade que nós temos visto nos nossos dias. Talvez seja uma realidade que a igreja hoje, que você hoje, precisa lutar para que venha acontecer. Terceiro ponto e último: aquele morto, aquele defunto, o qual morreu na cruz, ele ressuscitou. O Deus virou homem, o homem entregou-se à morte, e o morto tornou-se mais uma vez o próprio Deus. Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e tanto nos céus quanto na terra, quanto debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, irmãos, foi crucificado. As últimas palavras de Jesus foi: tetelestai, dívida paga, está consumado. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Senhor, não devo mais nada. A dívida dessas pessoas foi paga. Foi por isso que aquela criança nasceu de Maria. Foi por isso que aquela criança precisou fugir de Herodes, para que a tua vida não fosse ceifada antes do tempo. Porque a nossa dívida precisava ser paga, e só quem poderia pagar essa dívida era Jesus. Houve escuridão, houve choro, houve horror. A Bíblia vai dizer que mortos saíram dos seus túmulos naquele momento. O véu do templo, que simbolizava a separação entre Deus e o homem, o texto diz que rasgou-se de alto a baixo, simbolizando também que essa separação entre Deus e o homem já não mais existia. 3 dias depois, após o seu sepultamento, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, nos diz o texto, foram ao sepulcro, mas não encontraram Jesus lá no sepulcro. Alguns disseram que os discípulos chegaram de madrugada e roubaram o seu corpo, e muitos acabam acreditando nessa teoria até hoje, mas eu não consigo entender como discípulos que eram simples pescadores, pessoas não letradas, pessoas não treinadas em guerra, em batalha, poderiam encontrar ali um grupo de soldados romanos que estavam protegendo aquilo e vencer os soldados e ainda roubar o corpo, e não somente isso, mas sustentarem uma mentira até o dia da sua própria morte. É incompreensível sustentar esse tipo de argumento. Mas o texto também nos diz, irmãos, que um anjo apareceu e anunciou para aquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado. João então escreveu que Maria Madalena se encontrou com Jesus. João capítulo 20, verso 16 e o verso 17. Maria, disse Jesus, e se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. E Jesus então lhe disse: não me toque, não me agarre, pois eu ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os meus irmãos e diga que eu vou subir ao Pai
que é o Pai de vocês, e estarei com o meu Deus, que é o Deus de vocês. Jesus estava dizendo: eu ressuscitei, e eu estou tomando a minha forma anterior, eu estou tomando de volta toda a minha glória, toda a minha majestade. Após ressuscitar, Jesus tomou a sua glória, Jesus tomou a sua majestade, e o texto vai dizer que muitas pessoas viram Jesus em glória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4 ao verso 6, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Apareceu a Pedro, e mais tarde aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. Mais de 500 pessoas viram Jesus em sua glória. Atos capítulo 1, verso 9 ao verso 11, depois de ter dito isso, ele foi elevado numa nuvem aos céus, e os discípulos não conseguiram ver mais, e eles continuaram a olhar atentamente para cima, até dois anjos vestidos de branco aparecerem de repente no meio deles e dizer: homens galileus, por que vocês estão parados aí, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. O que eu quero que você compreenda nessa noite, que o Natal, ele não termina em si mesmo, mas ele é simplesmente o começo da história da nossa salvação. O Natal é simplesmente o começo da história da redenção do homem, do perdão pelos nossos pecados, e assim como foi citado por Paulo, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os homens vão reconhecer a grandeza de Deus, vão reconhecer a majestade, tanto salvos quanto não salvos, mas hão de reconhecer Jesus como Senhor. A intenção de Paulo, irmãos, ao apresentar esse texto, era promover a paz, era promover a união, era promover a igualdade, era promover o amor entre os irmãos, tomando como base as atitudes do próprio Filho de Deus. Que nós possamos fazer a mesma coisa, que nós possamos aplicar os ensinamentos de Jesus de uma forma prática em nossas vidas, principalmente aquele que nos diz a respeito do reconhecimento do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Compreenda que o Natal, ele não subsiste em si mesmo, mas é o início de uma história, a qual nós temos vivido, e muitos de nós já temos sido alcançados por essa palavra maravilhosa.